Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma semana. E essa semana que passou, eu fiz só um tema, fiquei focada aqui nesse tema dessa produção de Festa do Terror, um tema fora de época, na verdade, mas que ficou muito fofinho. E eu vou mostrar para vocês todas as dicas. Eu gravei um pedacinho de cada dia para vocês verem aí. Então esse vlog tá bem recheado de dicas importantes para quem gosta de trabalhar em produção, fazer bonequinho em pé e vários outros detalhes, tá bom? Então não deixa de assistir até o final, porque tá muito bacana todo esse vlog. Eu vou começar mostrando para vocês aqui então quais são os moldes que eu usei como base, como auxílio para fazer essas pecinhas, tá? Claro que toda a parte da montagem, de detalhes, é tudo manual como sempre, mas tem uma base aí de corpinho do molde que eu estou usando. Então esse molde aqui é um molde da Fabi Simonetti, vendido lá na Simone, é o 481 Top Arts, tá bom? Ele tá no site da simone.com.br, simonemoldes.com.br, tá? E também vou mostrar para vocês um outro que eu usei. Esse daqui eu usei para as perninhas, né? Como vocês estão vendo aqui, para deixar o corpinho em pé. E essa menininha aqui, a bonequinha, né? Eu usei o meu outro, que é da minha coleção, que é o Pernudinhos. Eu vou pegar aqui, ó. É esse daqui, código 570. Ele é muito fofinho, gente, para lembrancinha de todo tipo, ideal tamanho. Aí a cabeça é essa aqui, do código 2224, se eu não me engano, que é a cabecinha P, tá? Lisinha, fofinha. E aí eu juntei as duas e fiz essa bonequinha aqui. O único que eu não usei, né, nenhum tipo de molde foi o fantasminha. Vou mostrar pra vocês como que eu faço também. Então tem muita dica legal nesse vlog. E, gente, as dicas que eu dou nesse vlog servem para outros temas, tá? Não se limitem à peça, aprendam a técnica. Lembra dessa frase sempre. Então vamos lá, vamos aprender. Então vamos lá. No domingo eu comecei a separar as massas, o que eu ia usar, né? Sempre para começar a semana já no ponto de bala. Então vocês sabem que eu uso as massas da Inkway, que foram que me possibilitaram, gente, trabalhar esse tema em uma semana super rápido, secando rápido, mesmo em época de chuva, tá? Então essa massa é top, eu não tenho muito o que falar assim. Vocês sabem que eu sempre reforço isso, muito maravilhosa. Então eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar 900 gramas de massa na cor pêssego, dividir em 3. Isso é minha regrinha, eu faço assim sempre, tá? Para atingir em quantidades. Isso serve para tons de pele morena, clara, serve para cores fortes, tá bom? Tudo isso aí é a minha regrinha que eu uso para atingir em quantidade de produção. Então eu pego 300 da cor que eu quero, misturo com 900 de natural e mais 100 gramas de branco. No caso apenas do preto, tá? É que eu não misturo o branco, tá, gente? Então isso é opcional de vocês aí. Se você misturar o branco, ele vai ficar meio cinza, né, o preto. E geralmente no vermelho também eu não costumo colocar branco, não. Mas essa é a minha regrinha para ajudar vocês. Aqui na segunda, então, eu comecei a fazer os corpinhos das múmias, do vampiro e também, se eu não me engano, eu comecei a fazer os corpinhos das bruxinhas. Então eu fiz o quê? Eu tirei lá do molde e já deixei ele nessa posição, porque ele ia ficar com uma perninha só. Passei um arame aqui, ó, por dentro, tá? Com muito cuidado. Se a massa de vocês estiver muito mole, vocês fazem o corpinho, deixa ele dar uma ressecadinha e depois coloca o arame. Não tenta colocar o arame na hora que tira do molde, não, porque você pode entortar toda a peça. E aí eu deixo ele secando assim, numa espuminha, em cima de um tecidinho, tá? Não tem problema ficar reto, porque atrás a gente ainda vai fazer o acabamento colocando as outras tiras, então ele vai ficar bem bonitinho. E os bracinhos também eu já fui fazendo na segunda, deixando secando separado. Feita essa etapa aqui, eu usei também os adesivos nas cabecinhas. Então esses adesivos aqui, ó, da Dani Decor, tá? Eu fui misturando essas boquinhas com os outros olhinhos. Então você vê que eu coloquei a boquinha aqui, ó, e o olhinho mob lá em cima, tá? A cabecinha eu fiz lisa, normal, como uma cabeça básica. Depois eu fui colocando ela aí no corpo e fazendo as faixinhas. Então vocês vão ver aí no próximo, na parte aí do vídeo, como era que estavam as cabeças lisas antes, ó. E para os fantasminhas eu usei esse aqui. Ah, Esther, não tem um adesivo. Pinta, gente, é bem simples, ó, tá vendo? São só 2 pinguinhos, 3 pinguinhos aí de tinta. Eu quis usar o adesivo mesmo, porque eu já tinha ele aqui para padronizar. Então, os adesivos da Dani vocês encontram lá no site dela, é ateliêdanidecor.com.br,
tá bom? Então, usei a base aqui do corpinho e da cabecinha lisa para fazer na segunda-feira os corpinhos e as cabeças desses bonequinhos, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, é a massa cinza lunar da Inkway para fazer os zumbis e como que eu faço esse detalhezinho aqui, gente. Pode parecer uma coisa, não precisava ensinar, mas pode ser que alguém ficou com dúvida, então eu vou trazer aqui. Eu faço o seguinte, a cabecinha manual, nesse caso aí dos zumbis eu fiz a cabecinha manual, mas eu vou mostrar aqui no molde como que vocês podem fazer também. Mesma coisa, coloca a massinha lá, meia bola de 20 na cabecinha P, fecha essa cabecinha aqui, deixa arredondadinho atrás, vai dar no mesmo, tá bom? Então, você faz aí do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou dar uma alisada, vou tirar do molde. E aí eu vou alisar mais ainda, eu vou dar uma alongada nessa cabecinha, ó. As laterais sempre eu dou essa arredondada e aliso, ó. Deixo mais fininho, né, o rostinho. Você vê que o zumbi aí, ele tem um rostinho mais afilado. E aí eu deixei nessa modelagem, nesse jeitinho aqui. E aqui tem um detalhe que eu fiz usando um cortador. Mas nem precisa, tá? Pode ser uma faquinha aí, qualquer coisa que você vai afundar esse espaço aqui da cabeça dele. E vai tirar esse detalhezinho aqui, só para preencher com aquela parte vermelha. Então aqui eu só tiro, ó, um pouquinho, tá? Se você quiser deixar mais marcadinho aí esse detalhe do babado, desse babadinho que fica aqui, é só cortar um pouco mais, tá? E aí o que que eu faço? Eu pego um pouquinho de massa vermelha, eu misturo um tiquinho de preto nessa massa vermelha para ela ficar esse tom de vermelho mais escuro, sabe? E aí eu faço as tirinhas assim e vou fazendo aquele formato como para lembrar um cérebro. Aí a gente vai fazendo esse jeitinho aqui, ó. Tá? Meio nojentinho. Mas é isso, tá? Só isso aqui, gente, não tem segredo. Aí depois é só colocar os olhinhos, deixar secar e pintar os detalhes que eu pintei do rostinho dos outros personagens praticamente igual, ó. Canetinha e tal. Então ele ficou assim. Então olha aqui, ó. Na segunda eu já tinha feito todos esses. As cabeças do zumbi também eu já tinha feito. E eu já tinha terminado alguns outros temas também do Aladdin, que depois, na outra semana, é que eu vou mostrar a produção do Aladdin, tá? Por enquanto eu fiquei focada só nessa, e eu fiz só alguns detalhes de ursinhos carinhosos para completar a coleção que eu tinha vendido à pronta entrega. Mas o foco mesmo dessa semana foi todo na festa de terror, e é essa festa que eu vou mostrar para vocês nesse vlog. Aqui na segunda ainda estava tudo meio bagunçado, ainda estava montando aqui a basezinha do fantasminha, né, ó. Então, é 2 bolinhas de 25 que eu usei. E aí, depois abri a massa. Vocês vão ver aí como foi que eu fiz, eu vou mostrar. Não tem segredo, o fantasminha é um dos mais fofinhos, ficou bem legal. E ele fica assim, mexendo, né, e tal. Vou mostrar como que eu fiz essa partezinha aqui bem direitinho. E fica muito, muito fofo, gente. Eu adorei, a cliente também. Então, aqui, para a parte do zumbi, na terça eu comecei a fazer a montagem. Eu tinha, no caso do zumbi, eu não tinha feito o corpo na segunda, eu fiz os pés. Por quê? Sempre que a gente precisa fazer bonequinho que aparece o pé ou tem um sapatinho, a gente faz primeiro eles, pé e sapato. Deixou secar, aí a gente consegue colocar o corpinho em cima para que ele fique em pezinho, tranquilo, né? Então, eu peguei o molde no dia seguinte, na terça, e fui fazendo o corpinho do zumbi. Essa massa aqui que eu estou usando é a cor marrom terra da Inkway com bastante branco e um pouquinho de pêssego também eu misturei, né, para deixar um pouco de marrom mais claro aí. E aí eu vou colocando aqui no molde, eu deixo um pouco arredondado atrás para não ficar retão, porque esse daí ele está em pé e ele precisa, né, ficar bem em 3D. E aí eu fui fazendo os corpinhos e já posicionando. Então vocês vão ver aqui, ó, que eu vou tirar e já vou conseguir montar ele na basezinha do pé. Eu dou uma ajeitadinha, como sempre. Mas sou muito apaixonada nesse corpinho aqui da Fabrício Monetti, desse molde. Eu achei ele muito, muito legal para lembrancinha. E aí aqui, ó, eu vou alisar e dar aquela fundadinha embaixo para fazer como se fosse a calça, né? Então, ó, deixa eu ajustar aqui mais um pouquinho para vocês verem.
Tudo isso é com calma, tá bom? Com carinho, ó. Aí afundei aqui o meio. E aí vou passar cola pra encaixar o pezinho. Aqui eu já marco, ó, como se fosse uma calça mesmo. Toda rasgadinha, né? Ó. O pezinho tá durinho? Ele já vai ficar basicamente aí na posição, tá bom? E se você tiver uma base já, a basezinha que o pezinho vai ficar seca, você já cola. E aí não tem problema nenhum, ele já vai ficar em pezinho para você trabalhar depois. Aqui eu vou pegar um pouquinho da massa da cabeça, né, do corpo, para fazer logo a parte do pescoço. Esse tom aí, gente, que eu tô usando pro zumbi é o cinza lunar da Inkway, maravilhoso. Ah, gente, só reforçando que eu deixei aí na descrição o link de todas as lojas, dos materiais, inclusive das massas Inkway que tem no Mercado Livre, tá bom? Eles entregam nesse período aí de quarentena. Então, vocês viram que na terça-noite eu já tava montando aqui, ó, as cabecinhas, eu colei eles na base já, o corpinho, né? Já tá bem firminho, então a massa me ajuda muito nisso. Eu fiz na segunda de manhã, na terça-noite já tava bem firminho para montar. E aí, claro, ele ainda tá secando por dentro, então eu montei toda essa partezinha, né? Vou sombrear aqui o rostinho e tal, antes de colocar as faixinhas, pra depois eu deixar lá escoradinho, tá bom? Então coloco tipo uma bolinha embaixo aí desse pezinho para ele ficar ainda nessa posição mais uns dias secando, para ele não entortar. Então ele fica aí em pezinho. Aqui, ó, eu na quarta comecei a embalar umas coisas que estavam aqui, esperando o correio voltar, né? Como a agência aqui abriu devagarzinho, e aí eu fui embalando todo aquele kit pronta entrega. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito um a mais quando eu fiz a última produção de ursinhos? Já vendi, né? E aí já estou mandando também para cliente esse kit aqui. Então foram esses que eu mandei. Aqui na quarta ainda eu continuei na parte da montagem, peguei os corpinhos que já estavam meio sequinhos e aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço o fantasminha, tá bom? Colo essa partezinha ali na base, eu dou duas voltinhas aqui. Esse arame é um arame encapado, ele é bem firminho. Ele é encapadinho de branco. E aí eu dou duas voltas e deixo ele nessa posição assim, com um pouquinho de fio passando para cima para encaixar lá dentro. Eu coloco cola branca e um pouquinho de cola instantânea. E aí eu colo ele na base de biscuit. Ó, segura aí alguns minutinhos, porque a cola instantânea e a cola branca demoram um pouquinho para segurar. E aí deixo lá. E depois que eu faço, né, o fantasminha, eu coloco ele preso ali. Aqui eu não tinha coberto a bola embaixo, então eu acabei tendo que colocar por último, mas se for possível vocês já encapam a bola antes, tá? Saí um pouquinho da tela aí, mas é só cobrir, gente. Só tô cobrindo a bola lá embaixo, ó, pra ficar um acabamento legal, tá bom? E essa partezinha aí do fantasminha, eu abri um círculo de massa e joguei por cima da bolinha. Só isso, tá? E aí deixei ele secando lá espetadinho no isopor antes de passar aqui para essa parte do arame. Então não tem segredo, o fantasma é um dos mais fáceis, é só mesmo abrir a massa. Na quarta também eu comecei a pintar outros cubos e tinha surgido algumas dúvidas aí, né, nos comentários semana passada de como que eu pintava esses cubos, porque eu mostrei rápido. Gente, eu uso a tinta PVA, eu uso essa da cor Fix, tá bom? Ela é ótima. E eu pinto todos os meus cubos com esponja, tá? Bucha, não sei como vocês chamam aí, esponjinha. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou dando batidinhas, tá? Com essa tinta assim, ó. Quando a gente passa, que cobre toda a parte do MDF, é MDF isso aqui, ele vai ficar essas pontinhas, tá vendo? Ó? Esses, como se fossem os carocinhos, mas isso aqui vai secar, são bolhazinhas de ar, vai secar e vai sumir. E depois vai ficar tudo lisinho, gente. Eu prefiro do que o pincel, tá? Mas como vocês estão acostumados aí, vocês continuam fazendo. Quem me perguntou se era de acrílico, se era de isopor esses cubos, não, gente, é MDF, tá? MDF, e aqui eu compro perto de casa, mas deve ter algumas lojas de sites aí que vende. É só você pesquisar cubos de MDF no Google, vai aparecer vários sites que vendem, tá bom? Aí você vê qual é o mais próximo da sua casa aí, se tá fazendo entrega e tal. Mas eu vou pintando assim, geralmente eu passo uma camada, deixo secar e depois eu passo mais umas duas camadinhas lá daquele e fica perfeito.
Agora na quinta eu comecei a montar o restante aqui, né, dos bonequinhos. Comecei a colocar a parte do cabelo aí do vampiro. E, gente, olha essa dica. Presta atenção nisso aqui, nesse movimento que eu tô fazendo. Esse movimento aqui do cabelo dá pra vocês fazerem aquela máscara do Batman, tá? Então, olha só. É desse jeitinho que eu faço. Se não pegou aí, volta um pouquinho essa parte do vídeo para vocês verem de novo. Muito simples mesmo. É só um círculozinho de massa e eu vou dando a forma aqui. Se você tiver dificuldade, aí na engrenagemzinha do YouTube, do vídeo, você consegue desacelerar um pouquinho esse vídeo e aí você consegue ver com mais calma como que eu fiz. Mas é só voltar, gente, não tem segredo não, tá bom? Aí aqui eu tô usando a caneta em gel, a Uniball Signo, para fazer o detalhezinho da boquinha dele e dos dentinhos. Olha que fofo, gente. Ó, caneta eu uso com a massa já seca, tá bom? Somente seca. E depois eu pinto de branco ali os dentinhos dele. Aí vai ficar desse jeito, muito fofo. Aqui também, com a caneta, eu venho fazendo os detalhes da sobrancelha. Quem gosta de usar tinta e pincel, fica à vontade. Lembrando que quando eu uso caneta, quando eu passo giz pastel, seco, qualquer outro sombreamento ou pintura, eu sempre uso verniz nas minhas peças no final. Então eu uso verniz fosco e spray. Então aqui eu já tinha montado também os zumbis, aqui também não tem segredo, eu cobri um pouquinho a parte de cima com massa verde e fui colando os bracinhos também eu tinha deixado separado, tá? Então ele ficou bem legal. E aqui agora eu vou montar a parte da bruxinha daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que mais que eu gravei aqui pra vocês. Ah, ainda na quarta eu tava ali almoçando e depois eu continuei... Quarta não, quinta, né, gente? E continuei na montagem das bruxinhas. O corpinho também já estava seco. Olha só, já estava na quinta com as múmias prontas, os zumbis, os fantasmas e os Dráculas, né? Aqueles ali de trás foi um teste que eu fiz que eu acabei desistindo, porque tinha que fazer os esqueletinhos e eu preferi fazer ele branco. E esse esqueletinho eu usei aqui, o molde da minha coleção, o Pernudinhos. Olha o meu almoço, gente, que gostosinho. Bem fofo meu almoço. Bem gostoso, bem saudável. Olha só. Adorei, adorei. Meu cuscuz sempre ali, né? Então vamos lá. Para a montagem da bonequinha, eu deixei o corpinho secar. Essa saia eu tô usando o cortador de castelinho da Blue Star, o menorzinho de todos. Então eu abro a massa bem fininha, ó, e vou cortando. E aí eu abro aqui no meio e vou posicionar no corpinho dela, ó. Gente, é muito facinho, tá? E você pode fazer esse tipo de trabalho, a saia das bonequinhas de produção, com o cortador de círculo, dependendo aí do modelo da peça que você estiver fazendo, de babado, enfim. Eu quis usar esse porque ia ficar super combinando. Aqui vou fazer uma tirinha, quase não sai a tirinha, e vou colocar ali para dar um acabamento, ó. Tudo com muita calma, muito charme, muito amor. E aqui atrás eu vou colocar um lacinho, nesse molde aqui também. É um molde da Simone Moldes, está lá no site dela. Ó, olha que acabamento fofo. Perfeitinho, né? Muito lindo. E daí eu vou montando aos poucos os bracinhos, colocando os cabelos e tal. Vou mostrar aqui para vocês também. E sempre lembrando, gente, cabeça e corpo já secos para fazer toda essa parte de detalhes e acabamentos. Aqui eu cortei com uma tesourinha que já tem um desenho, tá vendo ali atrás? Mas se você não tiver, não tem problema não. Cobre primeiro a base do cabelinho. O cabelo dela é tipo um cabelinho chanelzinho, né? Só que com a pontinha enrolada. Vou furar aqui a cabeça. Essa cabecinha tá com 2 dias secos, né? Mais ou menos. Porque se eu fiz na terça, quarta, quinta, na quinta eu tô montando. Então, ó, aqui colei. E aí dou uma alisadinha de novo. E aqui eu vou pegar só as tirinhas. Essa cor que eu tô usando pro cabelo dela é a cor ametista da Inkway, tá bom? Só misturei branco, bastante branco nela para ela ficar nesse tom. Mas a Saramanil Corantes tem também a cor violeta que você pode usar e deixar assim mais clarinho o roxo, tá? Independente da cor que você for usar, vai ficar bonito. É só fazer o cabelinho desse jeito que eu tô mostrando aqui. Ou de qualquer outra forma que você quiser. Ó, coloquei mais uma aqui, dei uma enroladinha. E vou sempre alisando aqui na emenda. Olha que fofinho que tá ficando.
Daí vou fazer a franja, sempre assim também, uma coxinha, dou uma achatadinha. Aqui eu vou picotar, dou uma dobradinha e coloco. Tudo isso com muita calma, tá, gente? Leva tempo. Aqui no vídeo a gente vai dando uma corridinha para não ficar tão grande o vídeo. E não tem segredo também. Agora para o chapéu eu vou pegar o preto. E daí eu vou abrir com um cortador da Blue Star, né? Redondo. Eu vou usar um mais ou menos aí de 5 centímetros, tá? Eu achei que esse aqui ficou pequeno, então eu tinha usado de 4, mas eu acho que eu vou usar um maiorzinho. Não, usei ele mesmo. É o de 4 a 5 centímetros. Você vê aí do tamanho da cabeça que combine. Que eu não consegui lembrar qual foi que eu usei. E aqui eu vou posicionar, só que eu dou uma aberturinha ali no meio, ó. Pra acoplar aqui na cabeça dela e ficar assim. Olha, gente, que amor. E aí eu vou pegar um pedacinhozinho pequenininho pra trabalhar essa partezinha do cone, ó. Furo lá no meio, com o dedinho vou girando pra encaixar. Encaixei, dou uma dobradinha na ponta. E aí, ó, aqui eu também gosto de fazer essa junção com a esteca gravata. Sempre faz isso pra não descolar depois. Agora tem um charme essencial aqui, que é o corante da Ceramanil, da linha Camaleão Dourado, tá? Gente, olha isso, olha esse efeito. Fica maravilhoso nesse chapéu preto. O camaleão para você usar em cima de cores escuras fica incrível, olha que lindo. E aí eu usei em todos os chapéuzinhos que eu fiz das bruxinhas. Aqui eu vou pegar então um pouquinho de massa também lilás para fazer esse detalhezinho do chapéu. E olha só como essas aulas aqui, gente, dá para vocês adaptarem qualquer outro tipo de aula. Você pode fazer qualquer outro tipo de chapéu desse jeitinho. E olha, coloquei um lacinho lindo demais. Aí eu peguei, continuei trabalhando, fazendo a montagem das caveirinhas. Eu decidi fazer ela toda de branca assim, ó. Dei só uma marcadinha nas pernas, né, nos braços, no corpinho. E deixei o rostinho liso para pintar depois de preto, ó. Então eu tiro aqui, dou uma ajeitadinha e aí eu faço só marcações básicas no punho aqui e no meio para simular, né, como se fosse. Só cuidado para não cortar. Aí vou colando tudo. Eu decidi colocar uma mãozinha assim e a outra segurando a cabeça, como se a cabeça dele estivesse caindo, né? E aí eu decidi fazer assim. Eu vou ajeitando aqui e vou fazer a outra mãozinha segurando a cabeça. Aí eu brinquei, algumas eu coloquei as duas mãos segurando, outra eu coloquei a mão solta. Vai aí do movimento que você quer dar para os seus bonequinhos. Então, eu vou fazendo isso. Ó. E eu me diverti bastante fazendo essa produção. É um tema meio incomum, eu quase não faço esse tipo de tema, mas eu achei bem legal, porque eu deixei cada um desses personagenzinhos, né, engraçadinhos, com a carinha fofinha. Não é assustador. Então, vamos lá. Peguei o preto aqui e eu vou pegar tipo um boleador, alguma coisa, para fazer a parte dos olhos, ó. Pode ser o cabo de um pincel grosso, faz dois assim. E aí com um pincel fininho, né, você vai desenhando aí. Eu coloquei aqui o narizinho tipo um coraçãozinho ao contrário. E aqui você pode pintar a boquinha do jeito que você quiser, ó. Pode ser assim, pode ser daquele outro jeito que eu fiz, ó. Fica bem legal, tá? E aqui eu vou simular aqui também alguns detalhes dos ossinhos aí. Eu achei que ficou uma graça. E aí é só fazer aqui mais alguns. Então, super rapidinho de fazer esse esqueletinho, né? Para quem gosta aí de trabalhar esse tema fim do ano, geralmente, então já vai ter esse vlog aqui para poder adaptar. E aí eu fiz isso também nos bracinhos, ó. Muito legal, tá bom? Então não tem segredo nenhum. E o legal, gente, é porque eu não tinha aqui aquele corante da Ceramanil Neon. Porque se eu tivesse, eu tinha feito elas todas com aquele corante que acende no escuro, sabe? Aquela linha neon da Ceramanil. Ia ficar muito bacana. Mas eu não tinha ela aqui, então eu não consegui fazer eles dessa vez dessa forma. Então tá aí, gente, olha.
Que fofinha que tá. Eu vou fazer com vocês a parte da vassoura agora. Eu tô usando o palito de churrasco, de bambu, né, no caso, aqueles espetinhos de bambu. Eu corto eles e passo cola em toda a volta da madeira. Por quê? Para não mofar, né, com o passar do tempo, se tiver umidade, alguma coisa do tipo, tem que impermeabilizar esse palito, senão ele mofa. E ele vai estar em contato com o biscuit, né? Então o biscuit é úmido. Então passo cola nele primeiro, deixo secar, depois eu venho fazendo a vassourinha. Ó, aqui também não tem segredo, é uma gotinha de massa aí, dou uma dobradinha e vou riscando, fazendo esses movimentos da palha aí da vassoura. Olha o tanto de passo a passo que vocês estão aprendendo dentro desse vlog, gente. Então deixa aí o seu like, não esquece. E não esquece de comentar também. O YouTube não está, gente, notificando o pessoal. O YouTube não está entregando os vídeos. O YouTube não está ajudando a gente, não. Então quem ajuda são vocês. Quando vocês curtem, comentam, principalmente comentam, tá? Deixa o like aí, que aí ele vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai recomendar para outras pessoas. Então fiz a vassourinha. Vou cortar um pouquinho aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de massa na basezinha da ponta aqui, ó. Pra dar um acabamento, claro, né? Sempre com muito cuidado. E aí eu vou colar essa vassourinha aqui. Eu quis simplificar, então eu colei logo ela aqui e só coloquei ela em cima, tá bom? Mas se você quiser fazer tipo a vassoura em pé, aí você cola ela na base, deixa secando ela em pé e depois você posiciona a bonequinha em cima dela, alguma coisa do tipo. Lembrancinha, geralmente a gente tem que simplificar, né? Mas sem deixar bonito. E aí eu deixei tudo bem bonito. Aqui eu vou fazer só o acabamento do pezinho que eu tinha esquecido. O sapatinho dela de preto. Muito legal. E aí eu faço o outro aqui rapidinho, só pra gente finalizar essa parte da nossa bruxinha. Olha aí que fofinha, gente. Muito, muito fofinha. Aí eu passo cola. Se você quiser que ela fique assim bem ajustada na vassourinha, você pode afundar esse corpinho logo na vassoura quando você fizer, que a massinha vai estar mole, ela vai ficar bem justinha na vassoura. Mas aqui deu super certo também, depois colar, ficou perfeitinha, tá? Ela ficou até como se estivesse assim meio de ladinho mesmo na vassoura. Vou limpar aqui esse excesso de cola para não aparecer. E tá aí, gente, olha que fofura que ficou. E para finalizar esse vlog, então, vou mostrar para vocês qual foi aqui o resultado da produção. Do sábado para o domingo eu coloquei o restante dos detalhes finais e ficaram assim, gente, ficaram muito lindinhos, né? Como eu falo para vocês, não é o tema, é o meu trabalho. O meu trabalho eu acho lindo e a cliente também adorou. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado das dicas e apliquem em outros temas, tá bom? Como eu falei, aprendam a técnica e não a peça. Um beijo para vocês, não esqueçam de curtir o vídeo. Lembra que eu coloquei todos os detalhes dos materiais que eu usei aí na descrição também, junto com o site dos parceiros. Beijinho, gente. Tchau, tchau.